Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana, estamos juntos aqui e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as cartas paulinas, 1ª e 2ª de Coríntios, tá bom? Nós queríamos falar sobre Romanos também, mas não vai dar tempo porque são 2 cartas, nós vamos deixar a carta aos Romanos para a próxima aula. Mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre as principais cartas. Nós falamos semana passada sobre as primeiras e agora nós vamos falar sobre as principais. Então, dentro das principais, existe a primeira carta à Igreja de Corinto e a 2ª carta à Igreja de Corinto. É importante que você saiba, queridos, vocês saibam que Paulo escreveu a carta à Igreja de Corinto, a primeira carta, porque estavam acontecendo muitos problemas naquela igreja, muitas dificuldades naquela igreja. As notícias não eram boas. E é importante também que você saiba, né, um pouquinho sobre a questão cultural da igreja ou da cidade. A cidade de Corinto era uma região lá da Ásia Menor, né, uma região lá da Ásia Menor. E essa cidade, ela era uma cidade portuária, uma cidade cosmopolita, uma cidade que existia uma cidade totalmente idólatra, uma cidade onde cada esquina existiam altares para vários deuses, digamos assim, né? Uma cidade que existiam vários altares para vários deuses, assim, digamos, santuários também para aqueles deuses. E, inclusive, lá tinha um grande templo de Afrodite, onde muitas mulheres se prostituíam ali. Por ser uma cidade portuária, existia um número imenso de mulheres prostitutas. Mulheres que falavam alto nas ruas, mulheres que tinham o costume de cortar os seus cabelos curtinhos. Então, essa era a cidade onde estava a Igreja de Corinto. Além de, né, uma cidade onde tinham os jogos, né, os jogos olímpicos, né, eles tinham o costume de ter aqueles jogos, os famosos jogos gregos, né, e também teatros. Então, por ser uma cidade portuária, a opção de turismo era muito grande e também a opção de imoralidade também era muito grande. Então, esse era o contexto da cidade. É importante que você saiba disso para você entender o que estava acontecendo na igreja. E a igreja de Corinto estava inserida nessa cidade e a igreja ela teria a oportunidade de fazer diferença naquela cidade, mas estava acontecendo ao contrário. Vocês se lembram aí, os crentes mais antigos devem se lembrar daquela expressão, porque como eu sou antiga, eu lembro. Aquela expressão assim, o mundo está entrando na igreja, não é isso? Os nossos pais na fé costumavam usar, o mundo está entrando na igreja. E essa expressão se aplica à igreja de Corinto, porque estava se deixando influenciar pela sociedade em sua volta, no seu entorno. Tudo que estava acontecendo no seu entorno naquela cidade estava influenciando diretamente a igreja. Então, a igreja estava com imoralidade, a igreja estava com as doutrinas equivocadas, a igreja estava com isso dividida. Era uma igreja dividida. Era uma igreja que estava sendo contaminada por toda a sua sociedade, por todo o sistema cultural da cidade. Pelo que se sabe, Paulo escreveu essa carta quando ele estava na cidade de Éfeso, na sua 3ª viagem missionária, a primeira carta. E nessa carta ele exorta a igreja. Ele exorta. Tem momentos que ele é até duro com a igreja, né? Porque ele vem tocando nas principais feridas, nas principais situações, nas principais dificuldades que a igreja estava vivendo, né? Paulo trata de problemas seríssimos. Paulo fala, né, sobre imoralidade, Paulo fala sobre incesto, Paulo fala sobre a questão
é que as pessoas não tinham o discernimento da adoração. No momento do culto, estavam com dificuldade de discernir com relação aos dons espirituais. Lá no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14, ele bate de frente com relação a isso. Principalmente o dom de línguas, né? Ele fala sobre carne sacrificada a ídolos. Ele fala sobre a questão das mulheres, o comportamento das mulheres na igreja, que as mulheres estavam parecendo, elas não poderiam parecer como as mulheres, aquelas prostitutas da cidade. Então, ele prega pesado com a igreja, numa exortação. E na segunda carta, que também ele escreveu em uma de suas viagens, na segunda carta, ele vem falando do seu ministério. Alguns historiadores dizem que a segunda carta é como se fosse uma autobiografia. Porque se na primeira carta ele falou, e na segunda ele vem falando sobre, olha, eu falo porque eu tenho autoridade vinda de Deus. Eu sou aquele que Deus enviou. Então, na segunda carta ele fala sobre o seu ministério apostólico. E parece, pelo que se diz, ele tinha visitado a igreja, depois que ele enviou a primeira carta, de uma forma dolorosa. Foi uma visita dolorosa, porque os irmãos da igreja não aceitaram muito bem a sua autoridade e continuavam no erro. Então, a segunda carta é como se fosse uma defesa da sua visão espiritual, da sua autoridade espiritual. Então, a segunda carta, ele fala mais dele como um líder espiritual que estava orientando, que estava direcionando a igreja. Então, a segunda carta é basicamente isso. Então, a primeira é um puxão de orelha dos bravos. Sendo que parece que eles não tinham melhorado, parece que eles estavam da mesma forma. Aí, na segunda carta, ele vem dizendo, olha, eu repreendo porque isso, porque eu tenho autoridade, e ele vem defendendo a sua autoridade apostólica. Foi um momento muito difícil para Paulo, né? Porque lá na frente, lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele fala sobre o espinho na carne, lembra? Vocês lembram da história do espinho na carne? Ele cita essa questão, né? Porque para ele, aquele momento foi muito complicado de ter que defender a sua autoridade apostólica, porque uma igreja rebelde, uma igreja que não ouvia a sua liderança. Tá? Então, depois, se você quiser ler a carta de 1 e 2 Coríntios, as duas cartas, leiam. É importante ler, para entender a segunda carta, leiam a primeira, para você poder ter uma visão geral da intenção de Paulo. Tá bom, pessoal? Então, semana que vem nós vamos continuar com o livro de Romanos, tá? Fiquem com Deus. Vou colocar algumas atividades lá no grupo e Deus abençoe a todos. Um beijo no coração. Até a próxima.